Bom, em primeiro lugar, queria agradecer à diretoria do sindicato por me oferecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e principalmente a vocês por estarem aqui e a gente poder conversar sobre os temas que eu vou trazer, né? Eu queria falar, assim, na qualidade de assessor econômico, né, que a minha preocupação, isso em geral, mas particularmente nesse momento, a minha preocupação não é levantar as questões para um afunilamento, essas coisas, é mais para levantar aspectos em relação à questão inflação, as nossas recomposições salariais, a questão do orçamento, a questão da EC 95, esses 3 pontos que eu vou tentar abordar, elementos para a gente começar, digamos assim, talvez uma elaboração, se considerar ou não considerar, quer dizer assim, não é uma coisa, quando eu falar das perdas, por exemplo, estou propondo que a gente reivindique lá os 45% que eu vou explicar, entendeu? É mais os raciocínios, os dados, colocar na mesa as informações para a discussão, né? Quero deixar bem claro, até porque, como a gente viu, é uma conjuntura muito grave, que a gente, nas intervenções do Adilson, do Demerson, do César, é uma conjuntura muito grave, né? E que requer muita discussão, muita unidade, muita, vamos dizer assim, elaboração a respeito. Só queria também falar uma coisa, assim, que evidentemente que tudo, antes de começar a intervenção, a falar dos números propriamente dito, de tudo que foi dito, quer dizer, esse é o cenário que estão colocando para nós, o que eles querem, né? Tem previsões, inclusive, muito mais pessimistas, certo? Tem previsão que a gente, não é só nós, todo mundo, não vai ter função social daqui a alguns anos por causa da história da inteligência artificial, etc, etc, etc. É uma questão geral. Agora, essa é a barbárie, vamos dizer assim, capitalista, né? Quer dizer, o que eles querem, o sistema financeiro, os grandes empresários, etc., do mundo, né, querem fazer com a gente. Por outro lado, existe a nossa resistência, que acho também que foi o que tanto o César, o Adilson e o Demerson tentaram colocar. E essa resistência se expressa, né? Por exemplo, nos índices de apoio ou não ao governo que está propondo a reforma da Previdência, que desaba. Mesmo essa pesquisa que dá 51%, eu acho que o número é muito maior do que isso, quem está na rua, coletando abaixo-assinado e tal. Então, eu também queria colocar essas questões, senão fica parecendo que, bom, enfim, não estou dizendo que foi dito isso, mas assim, é que eu, no fundo, sou uma pessoa muito otimista, entendeu? Então, eu tento, sei lá, enfim, não me dou por vencido, a verdade é essa, nunca. Bom, isso é uma qualidade e um defeito, às vezes. Bom, mas passando aqui para o que eu vim falar. Primeira coisa, eu estou dividindo em 3 partes, né? Primeira parte é a questão das perdas salariais. Essa tabela, na primeira, eu estou com medo de mexer aqui, deixa eu ver se eu chego mais perto, de dar alguma zebra. Na primeira tabela, na primeira linha da tabela, reajuste servidores de junho de 2006 até dezembro de 2018. Bom, aqui que eu estou falando? Eu estou falando que nós, está dando para enxergar, né? Nós, do Poder Judiciário Federal, entre junho de 2006 até dezembro de 2018, tivemos 34,39% de reajuste. Como eu cheguei nesse número? Se nós, no último PCS, só a carreira efetiva teve mais de 40% de aumento. Então, vamos explicar. Bom, os cálculos que são feitos em todas as negociações, desde o PCS 2, pelo menos, mas era assim, o governo chegava para a gente e fala, olha, eu vou te dar, se eu não me engano, em 2002, por exemplo, era 3 bilhões. Eu vou te dar 3 bilhões e você distribui esses 3 bilhões da maneira que vocês quiserem na folha de pagamento. Não foi isso, Adilson? Não foi isso, Demerson, que acompanhou esse processo lá? Bom, então, o que a gente começou lá atrás, em 2001, 2002? Olha, nós temos uma série de parcelas remuneratórias na categoria. Nós temos vencimento básico, na época não sei se tinha gage, mas vamos dizer que tinha, né? A gage, tem as funções comissionadas, os cargos de comissão, as VPNIs, enfim, nós temos uma série de coisas. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós vamos privilegiar ou priorizar
a parte da remuneração que todo mundo recebe, que é a parte que nós achamos que é a mais importante, que é a remuneração da carreira efetiva. Ok? Então, desde então, né, desse momento de lá atrás, começo dos anos 2000, que já faz quase 20 anos, criou-se um consenso, assim, por assim dizer, eu acho, né, porque não havia oposição a isso, né, tanto na nossa categoria, quanto nos próprios tribunais, quer dizer, nos tribunais menos, mas, ao fim e ao cabo, esse raciocínio terminou vingando, de priorizar a carreira efetiva. Então, ao longo dos últimos anos, todo o dinheiro que eles davam para a gente, né? Olha, filho, eu vou te dar esse dinheiro aqui, você escolhe em bala, você escolhe em chocolate, ou você escolhe em pagar a sua escola, vamos supor, né? Nós escolhemos priorizar a carreira efetiva. Isso significa que tem uma série de parcelas remuneratórias ao longo desse período, como a carreira efetiva foi muito valorizada e muito corretamente, que ficaram praticamente congeladas desde 2006 para cá. As FCs, por exemplo, os CJ tiveram um aumento pequeno, as VPNIs e assim por diante. Então, a gente está falando dessa questão. Por que chegou em 34, 39? Isso é importante, porque essa conta tem muito cálculo complexo, mas essa conta é relativamente simples. Por quê? Porque de 2006 para cá, nós estamos usando junho de 2006, que foi o PCS, o último PCS que nós tivemos. Então, os sindicatos, a federação, usa como base junho de 2006, ok? Bom, então essa é a nossa base. De lá para cá, também como explicado aqui anteriormente, nós tivemos 3 parcelas de 5%, que multiplicando os índices dá 15,76, e as parcelas do PCS. As parcelas do PCS, o que aconteceu? Na negociação, e eu participei disso aí, lá no grupo de trabalho, enfim, não preciso aqui entrar muito em detalhes, né, profundamente na questão, entrei profundamente na questão. Qual foi o parâmetro do nosso último reajuste? Foi uma proposta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dava 21,32, que aqui eu estou explicando aqui embaixo, que seria 5,5% em 2016, 5% em 2017, 4,8% em 2018 e 4,5% em 2019. Então, o cálculo do PCS foi um cálculo com uma conta de chegada. Não sei se estão entendendo. Não foi que a gente achou, nós achamos legal que o último cargo do analista ganhe tanto. Não. Nós temos que pegar esses 21,32, colocar na folha de pagamento, ver quanto isso significa e distribuir isso entre os cargos. E a forma como se faz isso. Felizmente, vamos dizer assim, pela minha experiência, né, todos esses anos fazendo essas contas, eu consegui uma fórmula que não foi muito complexa, quer dizer, foi bastante complexa, mas vocês devem imaginar, mas que ajustou de uma maneira esse número que deu o resultado que deu. Tá? Então, se alguém contestar, vamos supor, mas nós tivemos mais aumento. Bom, tudo bem, na carreira efetiva não sei quanto foi, 80%, 100%, não importa. Mas, na folha de pagamento, que é a revisão geral, né, que, de uma maneira, vamos dizer assim, qual é o termo que você usou mesmo? De uma maneira que... não é esse termo, de uma maneira disfarçada, dá os 34%. Então, são 3 reajustes de 15%, e as parcelas do PCS menos a de 2019, que foi 5,5% em 2016, 5% em 2017 e 4,8% em 2018. Mas esse cálculo é exato? Não é exato. Pode ter sido um pouquinho a mais, pode ter sido um pouquinho a menos. Por quê? Porque o cálculo era exato até a questão dos 13,23. Vocês estão entendendo, né? Porque a lei tirar os 13,23, ele tornou o cálculo inexato. Porque em cada situação foi uma situação. Por exemplo, teve vários tribunais, que os 13,23 era 13,23 mesmo. Então, se a pessoa ganhava R$1.000, ela ganhava mais 113,23, 132,30 a mais, né?
no salário. Tinha tribunal que significava 2%, 1%, 3%, 4%. Então, dependendo do quanto foi reduzido, pode ser mais ou pode ser menos. Agora, o fato é que o número vai girar em 21,32, que foi o valor que o Ministério do Planejamento autorizou de aumento de gastos para os servidores em geral e os do Poder Judiciário. Estão me compreendendo, né? Isso também foi apresentado, então pode ter uma variaçãozinha, 1%, 2%, mas não vai fugir disso. Assim como pode, inclusive, ser menor do que os 21,32, né? E vocês entenderam que, apesar do aumento, isso é muito importante, do aumento na carreira efetiva, e isso é devido ao congelamento de outras verbas salariais ao longo desse período. VPNI, FC, reajustes menores, mesmo nas CJs, o adicional de qualificação, HEHs, também sofreram de uma forma maior ou menor nisso, tal. Nós estamos falando do conjunto da folha de pagamento. É como se fosse uma revisão geral, não sendo, né? O disfarçado. Bom, então essa é a situação. Então nós chegamos em... Só que a inflação do período foi 102%, né? 102,19% até dezembro. Fazendo a conta financeira, que não é 102 menos 34, é 2,0219 dividido por 1,3439. O resultado, menos 1, é 50,45. Então, nós, em janeiro, deveríamos receber um reajuste de 50,45 para que o conjunto da folha de pagamento, não a nossa remuneração individual, o conjunto da folha de pagamento, tivesse uma divisão para todos os servidores que recompusesse, não sei se nem se diz essa palavra, que houvesse uma recomposição dos índices de um poder aquisitivo igual àquele que a gente tinha em 2006. Isso no geral. Tá? Então, é essa a situação. Então, é fácil, quer dizer, é fácil. Só para entender, são 3 de 5, mais 21,32, menos os 4,5 que ficou para janeiro. Como nós tivemos 4,5, eu vou parar aqui, porque eu quero conversar também sobre outros assuntos. Como nós tivemos 4,5 em janeiro, então, em fevereiro, em março, que está aqui, ó, eu não vou falar dos outros números, nós precisaríamos de 45,10. Por quê? Porque em janeiro, o impacto do PCS significa 4,5% na folha de pagamento, ok? Então, se a gente abater os 4,5 também é uma conta financeira, vai dar um reajuste para março, porque nós estamos fazendo uma conta até fevereiro, de 45,10. Como, quando eu fiz essa tabela, não tinha saído o ICB do DIEESE, saiu recentemente, esse número atualizado para abril, porque nós não tivemos reajuste mais, né? Passou para 45,88. Mas vamos ficar 45,10, que é o número. Então, é um número expressivo, tá? Que tem esse raciocínio, mas é um número real, né? É o tal do Santo Tomé, né? 9 fora vai dar isso, porque é muito claro a metodologia que a gente está usando, né? Bom, depois eu estou aqui para responder as perguntas, imagino que possam existir muitas, mais aqui. Essa outra parte, gente, é uma parte assim muito extensa. Eu estou pensando aqui, como é que eu faço? Eu vou destacar, eu fiz uma série de tabelinhas. Quanto tempo? Eu fiz um monte de tabelinhas. Eu vou passar muito rapidamente sobre ela e vou me deter em umas 2 ou 3, né? Essa primeira tabela é uma da tabela que eu quero me deter. Eu estou dividindo, assim, por assim dizer, a situação orçamentária do Poder Judiciário em 2 momentos. Um até este ano, 2019, e outro a partir de 2020. Por quê? Porque a EC, ela tinha um artigo, depois eu vou falar mais da EC, que dava, com o nosso PCS, autorizava que o Executivo repassasse para o Poder Judiciário uma parte do seu limite, até 0,25% do seu limite orçamentário, que para o Judiciário é um valor extraordinário, porque o Executivo, só a Previdência, são 700 bilhões, né? Fora as outras despesas. Então, se passar 0,25 para o Judiciário é muita coisa. Bom, então eu vou passar uma realidade que vai até este ano
e outra para 2020. Aí essa de 2020 tem 2 caminhos, talvez tenha um mais, mas eu também vou querer discutir isso com vocês. Bom, primeira coisa é o seguinte, essa primeira tabelinha mostra quanto que eu vou ter que usar meu óculos aqui, quanto que o Poder Judiciário não adiantou nada, o meu óculos está sujo, usou até a data. Então, nós estamos falando de 23/11. Vou pegar como exemplo, depois eu vou falar só os resultados, tá? A Justiça do Trabalho tinha autorizado para gastar, no total de despesa, menos a despesa pessoal, eu tenho um cálculo separado da despesa pessoal, que é mais complexo, 3 bilhões e 600 milhões, gastou 2 bilhões e 400 bilhões, quer dizer, ela liquidou em 23 de novembro 67%. Ou seja, ela tinha um mês e uma semana para gastar 1/3 do orçamento. Vocês estão me entendendo? Estou falando em outro português fora desse número. Ela tinha um mês para gastar 4 meses. Tá? Na data, eles teriam que ter gastado 89, eles gastaram 67, eles tinham 22% de margem nessas despesas para gastos. Ok? Bom, vocês estão entendendo a magnitude da situação. Eles tinham praticamente um mês para gastar 4 meses de orçamento. Bom, e isso lá no local de trabalho de vocês, economizando papel higiênico, luz, não preciso explicar, não tendo gente de segurança, etc, 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 etc. Bom, na Justiça Federal, o saldo era 19%. Eles estavam também mais ou menos com o mesmo percentual liquidado. Isso significava 812 milhões, quase R$1 bilhão na despesa sem as de pessoal. Na Justiça Federal, 470 milhões, e na eleitoral, maior ainda, 24,38, 852 milhões de reais. Então, existe nos últimos anos, ou existiu algum problema que levou as administrações de tribunais a colocar uma política tão feroz de redução de gastos para os tribunais? Não. Pelo contrário. Esses números aqui são números frequentes. Se a gente for pegar eles em 2017, nós vamos ver que a situação é mais ou menos essa. Em 2016, a mesma. Em 2015, 2014, e assim tal. É sempre assim, sempre com essa margem. Ok? Bom, aí vamos ver o que aconteceu em 31 de dezembro, do total do orçamento. Eu não vou entrar coluna por coluna, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro com vocês. Mas entre o que tinha a Justiça do Trabalho para gastar e o que ele gastou, sobrou 1 bilhão no dia 31 de dezembro. 1 bilhão. 1 bilhão. Nada. 1 bilhão. 1 bilhão e 48. E na Justiça Federal, 652 milhões. Eu não fiz na eleitoral, mas, enfim. Então, é essa situação. Aqui embaixo, eu fiz uma estimativa, isso eu fiz em julho, 9 de julho, de quanto ia sobrar na folha de pagamento. Né? Na época, não tinham reajustes magistrados. Né? Então, por exemplo, na Justiça do Trabalho ia sobrar 1 bilhão 301 milhões, equivalente a 40% de uma folha de pagamento. Na Justiça Federal, 729 milhões, 26%. Na eleitoral, 383, 139%. É mais fácil olhar ali, viu? 139%. Então, quer dizer, veja que também na parte de pessoal existia uma margem muito grande. A margem era tão grande que permitiu os juízes terem um aumento que tiveram, 18%. Entendeu? Eu não li a lei, mas provavelmente retroativo, se não tivesse atrasado, etc. Bom, enfim. Né? Bom, e a última tabelinha que eu queria mostrar, eu vou pegar aqui a Justiça Federal, que eu estou batendo muito na Justiça do Trabalho, e é uma justiça, bom, a mais ameaçada de todas, né? Infelizmente, que eu fiz uma continha aqui, em 2017, entre o que eles tinham do orçamento para gastar e o que eles não gastaram, foi 321 milhões. Então, eles perderam de cara isto. 321 milhões. Não fizeram nada com esse dinheiro. Bom, aí depois, para chegar nos 321, eles tiveram que colocar um montante grande em resto a pagar. Aí, desse valor que eles colocaram em resto a pagar,
eles perderam mais 80 milhões, que foi anulado. E tinham ainda a pagar, em 31 de dezembro do ano seguinte, 440 milhões de reais. Né? A Justiça do Trabalho, 774, e a Justiça Eleitoral, 335 milhões. Então, eu vou até pular as outras tabelinhas, porque eu preciso fazer uma adição, vamos ter uma DR aqui com vocês, sobre um assunto, e eu tenho 10 minutos para terminar, então eu vou pular, porque eu acho que aqui também eu já dei uma noção muito clara para vocês, que eu queria demonstrar com isso. Até o momento, nunca houve problema orçamentário no Poder Judiciário. Pelo contrário, o problema é ao contrário. Eles não conseguem gastar o dinheiro que têm. Daí que a gente vê aqueles absurdos, como aconteceu aqui em São Paulo, de comprar Land Rover para juiz, de estocar pneu durante ano, enfim, comprar tapete de pé, todas as situações, mas mesmo assim eles não conseguem gastar dinheiro, o dinheiro que eles têm. Então, todos esses argumentos que eles usam são argumentos de ocasião, que não tem fundamento. Tal. Quando a gente vai em Brasília discutir isso com os caras, primeiro, bom, a Claudinha está aí, né? Cadê a Claudinha? Quem mais foi? Bom, enfim, primeiro os caras querem me bater, literalmente. Teve tribunal que eu achei que eu ia apanhar ali dentro, porque eu levo isso lá nas reuniões. Não sei, o cara estava meio, sei lá o quê, estava meio, teve como é que chama isso, de ficar descontrolado, né? Mas aí, foi, no final, aí não tem jeito. Aí ele se convence de que não tem como discutir, porque são números oficiais, né? Aí vem as desculpas. Ah, mas você tem que levar em consideração que a justiça no Brasil inteiro, e às vezes o tribunal não gasta o dinheiro que a gente reserva. Enfim, um monte de coisa. Mas, no fundo, é um problema político, administrativo, que não se tem, não se quer realmente usar esse dinheiro, por exemplo, aumentar os benefícios, que seria uma fração muito pequena dos valores que foram perdidos. Por exemplo, na Justiça Federal, só para falar que nós acabamos de ver o número aqui, para reajustar os benefícios pela inflação, seria 28 milhões, eles perderam 400, não foi isso? O número anterior é uma fração pequena. Tá? Bom, que a gente não vai para lá para discutir orçamento no vazio, a gente vai para lá para levar as reivindicações dos servidores, para reajustar a indenização de transporte, por exemplo, dos oficiais de justiça, para aumentar o auxílio alimentação, assistência médica, auxílio creche, assim por diante. Quer dizer, a gente usa esses dados para essas discussões, eles ficam sem argumento, mas não aumentam. Né? Bom, aí nós vamos entrar agora na EC, os últimos 10 minutos aqui, que é o papo mais importante. Eu tinha essa tabelinha, tribunal por tribunal, mas, assim, eu tenho que chegar nos finalmente, infelizmente, vamos entrar nos finalmente. Eu queria destacar 2 artigos da EC, que eu coloquei aqui. O primeiro diz como é que é anualmente o aumento no teto. Então, para o exercício de 2017, a despesa primária, veja bem, como a gente já explicou, não é com juros em carga, só a parte, vamos dizer assim, social do orçamento, paga no exercício de 2016, incluindo os a pagar pagos, que é uma novidade, porque até então não tinha esse critério, e demais operações que afetam o resultado primário, corrigido por 7,2 inteiros. Beleza. Para os exercícios posteriores, o valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA dos 12 meses até contar de junho. Bom, o que quer dizer isso? Você tem uma base lá em 2016, eu fiz a base aqui, mas, como eu estou dizendo, eu estou indo para o ponto neurálgico, né? Você tem uma base, vamos supor que é 1.000, aí você, para 2017, esse 1.000 vai ser resultado por 7,2, então vai dar 1.072, né? E para os outros anos, o IPCA de um ano para outro. Esse é o teto de gastos, ok? Bom, o que acontece? Nesse período coincide com o nosso PCS, que é 21,32. Tá? Isso criou um problema, porque o PCS não cabe na EC. Está entendendo? Então, o Congresso acabou de aprovar uma lei que, com a EC, em tese, deveria ser desfeito. Ok? Aí houve toda uma discussão sobre isso e chegou-se a esse 0,25, que eu já expliquei antes, e a esse artigo que não existia inicialmente, artigo 109.
No caso do descumprimento do limite, aplique-se tal. Aí que são desgraças. Se você não cumpriu o limite, o que faz? Demissão, blá, 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 blá. Aí vai falar que se você descumprir o limite, não pode dar concessão a qualquer tipo de vantagem, aumento, reajuste, adequação da remuneração de membros do poder ou do órgão, servidores, empregado público, exceto, vou repetir, exceto dos derivados de sentença judicial transitada e julgada ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta emenda constitucional. O nosso PCS é de quando? É antes ou depois da EC? Antes. Vocês estão entendendo? Bom, isso também a gente leva em Brasília, até com os presidentes de tribunais. Entendeu? Porque essa é uma questão, que no fundo quem vai regulamentar isso aqui é o próprio Poder Judiciário. Tá? Então, essa é a primeira questão. Aí, qual é a questão aqui? Se a gente desconsiderar esse artigo que eu acabei de ler, qual é a situação do Poder Judiciário? Aqui nós temos ano a ano limite. No primeiro ano, 7,2%, acumulou 7,2%. No outro ano, 3%, é uma conta financeira, dá 10,42%. Indo para 2019, foi 4,39%, é uma conta financeira, como eu já expliquei para vocês, dá 15,26% o acumulado. Quanto que aumentou o orçamento da Justiça do Trabalho nesse período? 24,49%. O dado de 2009 é um dado oficial, só que tem que tirar umas coisinhas lá, não é significativo, mas vai dar uma diferença a hora que eu fizer o cálculo propriamente da EC, que é muito complexo, eu não tive tempo de fazer ainda esse ano, também tive um monte de outras coisas para fazer. Tá? Então, quando eu apresentar essa planilha para a diretoria, para a categoria, vai dar uma diferencinha nesse percentual, por conta desse ajuste que eu preciso fazer, mas vai ser em tudo. Qual que é o limite de gasto desse trabalho? 15,26%. Significa que eles estão... E hoje, eu fiz uma tabelinha, não é essa, mas tenho aqui, eu peguei o arquivo de outro, mas eu fiz aqui a conta financeira. Significa que eles vão ter que reduzir o orçamento ano que vem em 8%. 8%. Na Justiça Federal, aumentou 23%, para 15,26%, tem que reduzir 6,33%. E na eleitoral, 25%, que é o maior aumento, já com todos os critérios, blá, 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 15,26, 8,51. Então, essa, vamos dizer assim, é a DR que eu falo, estou usando um termo de brincadeira, tal, para não deixar o assunto tão tenso, né? Mas é difícil não ficar tenso, né? Como eu disse, sou uma pessoa muito otimista, tal, enfim. Toda a questão vai estar aí. Por quê? Porque a partir do ano que vem, não vai ter mais o 0,25 para compensar. Tá? Então, até este ano, ele pode chegar estourar o limite, autorizado pela própria EC, com o 0,25 a mais. Para 2020, não. Tanto que quando você entra no site lá não sei, do CIAF, alguma coisa assim, ele tem é até um pouco ridículo, mas enfim, ele tem maior do que a própria, o negócio para você consultar o dado, uma explicação sobre o Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário, blá, 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 por conta dessa situação. E aí, todo o problema, eu acho que vai ser... Eita, não. Todo o problema, eu acho que vai ser... Bom, porque de duas umas, hoje, deve ter uma outra saída. Ou eles devem estar, se é que eles têm... Eu estou concluindo disso. Se é que eles têm... eles devem estar pensando no assunto, imagino eu. Vamos supor. A primeira saída é o seguinte, eles continuarem reduzindo os gastos, ou não executando o orçamento como eles vêm fazendo nos últimos anos. Vocês estão me entendendo? Talvez chegue no limite, porque nós estamos falando de valores muito altos, 1 bilhão, se juntar todos, quantos bilhões não vai dar? Essa seria uma primeira saída. Uma segunda saída é que, se isso não for suficiente, fazer algum aumento ainda maior nesses cortes que se faz no orçamento. Então, se tinha, por exemplo, aqui na sessão lá do Demerson, cadê o Demerson? Tinha quantos vigilantes lá no pessoal terceirizado? Lá no teu departamento?
Não, tinha lá um X. Eu sei que quando eu fui lá fazer uma palestra, tinha diminuído pela metade. Agora vão reduzir mais ainda, por exemplo, né? E tem uma terceira que eu acho que é obrigação nossa, ou dos sindicatos, e do conjunto dos servidores, de levarem a discussão, quer dizer, vai sobrar para o doutor César, né? E para outros, que é em relação a esse artigo 109. Entendeu? Porque aqui está dizendo que não aplica, pelo menos não está impedido de dar aumento, não está impedido de dar, se o ato foi anterior à edição da medida, que é uma coisa muito justíssima. De toda forma, se esse artigo não houver uma regulamentação, ou se não houver um entendimento sobre isso, né, o que vai acontecer? Como nós estamos acima do limite, levando em consideração a EC, vai ficar alguns anos sem a gente poder ter reajuste. Vocês me compreendem, né? É mais ou menos assim. Então, eu acho que esse artigo, dentro de todas as injustiças, tem todo o absurdo que é a EC, esse artigo, como eu digo, né, para os presidentes de tribunais, ou dos conselhos, tal, isso aqui é uma salvaguarda para a gente, para o Poder Judiciário, né? Agora, eles não se pronunciam, eles gostam de ouvir a nossa posição sobre isso, mas eles não se pronunciam do tipo, nós vamos defender isso aí, ou não vamos defender isso aí e tal. Então, eu acho que passa um pouco por aqui, porque do ponto de vista do orçamento propriamente dito, não existe milagre, né? Existe um limite de gasto, o limite de gasto tem uma regra, essa regra quer dizer que teve 24% para esse trabalho, para um limite de 15%. Alguma coisa vai acontecer. Bom, no mínimo, não dá para ter previsão nem de uma revisão geral se esse percentual se mantiver assim, exceto se a gente conseguir fazer vingar negócio. Acabei. Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês aí. Bom, enfim, é um assunto bem chato, mas espero que eu tenha conseguido explicar bom para vocês o quadro aí. Obrigado pela atenção, viu?